Meu irmão, minha irmã, hoje quero te convidar a refletir sobre a sua vida espiritual. Talvez você esteja se sentindo cansado, sem forças para orar, desanimado na fé, ou até mesmo distante da presença de Deus. Mas saiba, o Senhor não desistiu de você. Ele te chama para mais perto, ele deseja reacender a chama que talvez esteja fraca dentro do seu coração. A vida espiritual é a base de todas as outras áreas da nossa vida. Quando estamos firmes em Deus, conseguimos vencer as lutas, resistir às tentações, suportar as provações e viver cheios de esperança. É na intimidade com o Senhor que encontramos paz, direção e força para continuar. Se hoje você deseja renovar a sua vida espiritual, se você sente a necessidade de estar mais próximo de Deus, então esta oração é para você. E antes de começarmos, eu quero que você declare com fé nos comentários: Senhor, renova a minha vida espiritual. Esse ato é um passo de fé, é como abrir o coração e dizer: Deus, eu quero mais de ti. Prepare-se, porque nesta oração o Espírito Santo vai tocar o seu coração e renovar sua fé. Pai querido e amado, neste momento eu me coloco diante da tua presença, reconhecendo que sem ti nada sou e nada posso fazer. Senhor, quero clamar pela minha vida espiritual, porque sei que é nela que encontro forças para enfrentar os desafios da vida. Pai, muitas vezes as distrações do mundo tentam me afastar da tua presença. O cansaço, a ansiedade, as lutas do dia a dia tentam me roubar o tempo de oração, de leitura da tua palavra e de intimidade contigo. Mas hoje eu declaro que minha alma tem sede de ti, meu espírito deseja estar em comunhão contigo, porque só o Senhor é fonte de vida eterna. Senhor, renova em mim a chama da fé, acende em meu coração o fogo do teu Espírito Santo. Que eu nunca me afaste do caminho da verdade, que eu não troque a tua presença por coisas passageiras. Dá-me discernimento para vencer as tentações, sabedoria para tomar decisões certas e força para permanecer firme, mesmo em meio às provações. Pai, eu clamo que minha vida espiritual seja fortalecida dia após dia. Que eu tenha prazer em orar, prazer em ler a tua palavra, prazer em estar na tua casa e em viver segundo os teus mandamentos. Não permita que o inimigo roube minha fé, não permita que a frieza espiritual me alcance, mas que eu esteja sempre cheio da tua presença. Senhor, coloque em meu coração a humildade para reconhecer minhas falhas e pedir perdão, e dá-me a alegria da salvação todos os dias. Que a minha vida espiritual seja luz para outras pessoas, que eu possa ser testemunho vivo do teu amor, que a minha boca proclame a tua verdade e que os meus passos sigam o caminho da justiça. Meu Deus, guarda também o coração daqueles que estão orando comigo agora. Talvez muitos estejam se sentindo fracos espiritualmente, como se a chama da fé estivesse se apagando. Mas em nome de Jesus eu peço, sopra, Espírito Santo. Sopra sobre essa vida, renova a esperança, restaura a fé, enche de força e coragem para continuar firme até o fim. Pai, eu creio que o Senhor está levantando um exército de homens e mulheres cheios da tua presença, pessoas que não se dobram diante das dificuldades, mas que se mantêm de pé em oração, sustentados pela tua graça. Eu declaro sobre a minha vida espiritual e sobre a vida daqueles que oram comigo: seremos fortalecidos, seremos cheios da tua presença, viveremos de fé em fé e de glória em glória, até o grande dia em que estaremos contigo na eternidade. Em nome de Jesus, eu oro e já agradeço pela vitória espiritual. Amém. Meu irmão, minha irmã, hoje quero te convidar a refletir sobre a sua vida espiritual. Talvez você esteja se sentindo cansado, sem forças para orar, desanimado na fé, ou até mesmo distante da presença de Deus. Mas saiba, o Senhor não desistiu de você. Ele te chama para mais perto, ele deseja reacender a chama que talvez esteja fraca dentro do seu coração. A vida espiritual é a base de todas as outras áreas da nossa vida. Quando estamos firmes em Deus, conseguimos vencer as lutas, resistir às tentações, suportar as provações e viver cheios de esperança. É na intimidade com o Senhor que encontramos paz, direção e força para continuar. Se hoje você deseja renovar a sua vida espiritual, se você sente a necessidade de estar mais próximo de Deus, então esta oração é para você. E antes de começarmos, eu quero que você declare com fé nos comentários: Senhor, renova a minha vida espiritual. Esse ato é um passo de fé,
é como abrir o coração e dizer: Deus, eu quero mais de ti. Prepare-se, porque nesta oração o Espírito Santo vai tocar o seu coração e renovar sua fé. Pai querido e amado, neste momento eu me coloco diante da tua presença, reconhecendo que sem ti nada sou e nada posso fazer. Senhor, quero clamar pela minha vida espiritual, porque sei que é nela que encontro forças para enfrentar os desafios da vida. Pai, muitas vezes as distrações do mundo tentam me afastar da tua presença. O cansaço, a ansiedade, as lutas do dia a dia tentam me roubar o tempo de oração, de leitura da tua palavra e de intimidade contigo. Mas hoje eu declaro que minha alma tem sede de ti, meu espírito deseja estar em comunhão contigo, porque só o Senhor é fonte de vida eterna. Senhor, renova em mim a chama da fé, acende em meu coração o fogo do teu Espírito Santo. Que eu nunca me afaste do caminho da verdade, que eu não troque a tua presença por coisas passageiras. Dá-me discernimento para vencer as tentações, sabedoria para tomar decisões certas e força para permanecer firme, mesmo em meio às provações. Pai, eu clamo que minha vida espiritual seja fortalecida dia após dia. Que eu tenha prazer em orar, prazer em ler a tua palavra, prazer em estar na tua casa e em viver segundo os teus mandamentos. Não permita que o inimigo roube minha fé, não permita que a frieza espiritual me alcance, mas que eu esteja sempre cheio da tua presença. Senhor, coloque em meu coração a humildade para reconhecer minhas falhas e pedir perdão, e dá-me a alegria da salvação todos os dias. Que a minha vida espiritual seja luz para outras pessoas, que eu possa ser testemunho vivo do teu amor, que a minha boca proclame a tua verdade e que os meus passos sigam o caminho da justiça. Meu Deus, guarda também o coração daqueles que estão orando comigo agora. Talvez muitos estejam se sentindo fracos espiritualmente, como se a chama da fé estivesse se apagando. Mas em nome de Jesus eu peço, sopra, Espírito Santo. Sopra sobre essa vida, renova a esperança, restaura a fé, enche de força e coragem para continuar firme até o fim. Pai, eu creio que o Senhor está levantando um exército de homens e mulheres cheios da tua presença, pessoas que não se dobram diante das dificuldades, mas que se mantêm de pé em oração, sustentados pela tua graça. Eu declaro sobre a minha vida espiritual e sobre a vida daqueles que oram comigo: seremos fortalecidos, seremos cheios da tua presença, viveremos de fé em fé e de glória em glória, até o grande dia em que estaremos contigo na eternidade. Em nome de Jesus, eu oro e já agradeço pela vitória espiritual. Amém. Meu irmão, minha irmã, hoje quero te convidar a refletir sobre a sua vida espiritual. Talvez você esteja se sentindo cansado, sem forças para orar, desanimado na fé, ou até mesmo distante da presença de Deus. Mas saiba, o Senhor não desistiu de você. Ele te chama para mais perto, ele deseja reacender a chama que talvez esteja fraca dentro do seu coração. A vida espiritual é a base de todas as outras áreas da nossa vida. Quando estamos firmes em Deus, conseguimos vencer as lutas, resistir às tentações, suportar as provações e viver cheios de esperança. É na intimidade com o Senhor que encontramos paz, direção e força para continuar. Se hoje você deseja renovar a sua vida espiritual, se você sente a necessidade de estar mais próximo de Deus, então esta oração é para você. E antes de começarmos, eu quero que você declare com fé nos comentários: Senhor, renova a minha vida espiritual. Esse ato é um passo de fé, é como abrir o coração e dizer: Deus, eu quero mais de ti. Prepare-se, porque nesta oração o Espírito Santo vai tocar o seu coração e renovar sua fé. Pai querido e amado, neste momento eu me coloco diante da tua presença, reconhecendo que sem ti nada sou e nada posso fazer. Senhor, quero clamar pela minha vida espiritual, porque sei que é nela que encontro forças para enfrentar os desafios da vida. Pai, muitas vezes as distrações do mundo tentam me afastar da tua presença. O cansaço, a ansiedade, as lutas do dia a dia tentam me roubar o tempo de oração, de leitura da tua palavra e de intimidade contigo. Mas hoje eu declaro que minha alma tem sede de ti, meu espírito deseja estar em comunhão contigo, porque só o Senhor é fonte de vida eterna. Senhor, renova em mim a chama da fé, acende em meu coração o fogo do teu Espírito Santo. Que eu nunca me afaste do caminho da verdade, que eu não troque a tua presença por coisas passageiras.
Dá-me discernimento para vencer as tentações, sabedoria para tomar decisões certas e força para permanecer firme, mesmo em meio às provações. Pai, eu clamo que minha vida espiritual seja fortalecida dia após dia. Que eu tenha prazer em orar, prazer em ler a Tua palavra, prazer em estar na Tua casa e em viver segundo os Teus mandamentos. Não permita que o inimigo roube minha fé, não permita que a frieza espiritual me alcance, mas que eu esteja sempre cheio da Tua presença. Senhor, coloque em meu coração a humildade para reconhecer minhas falhas e pedir perdão, e dá-me a alegria da salvação todos os dias. Que a minha vida espiritual seja luz para outras pessoas, que eu possa ser testemunho vivo do Teu amor, que a minha boca proclame a Tua verdade e que os meus passos sigam o caminho da justiça. Meu Deus, guarda também o coração daqueles que estão orando comigo agora. Talvez muitos estejam se sentindo fracos espiritualmente, como se a chama da fé estivesse se apagando. Mas em nome de Jesus eu peço, sopra, Espírito Santo. Sopra sobre essa vida, renova a esperança, restaura a fé, enche de força e coragem para continuar firme até o fim. Pai, eu creio que o Senhor está levantando um exército de homens e mulheres cheios da Tua presença, pessoas que não se dobram diante das dificuldades, mas que se mantêm de pé em oração, sustentados pela Tua graça. Eu declaro sobre a minha vida espiritual e sobre a vida daqueles que oram comigo, seremos fortalecidos, seremos cheios da Tua presença, viveremos de fé em fé e de glória em glória, até o grande dia em que estaremos contigo na eternidade. Em nome de Jesus, eu oro e já agradeço pela vitória espiritual. Amém. Meu irmão, minha irmã, hoje quero te convidar a refletir sobre a sua vida espiritual. Talvez você esteja se sentindo cansado, sem forças para orar, desanimado na fé, ou até mesmo distante da presença de Deus. Mas saiba, o Senhor não desistiu de você. Ele te chama para mais perto, Ele deseja reacender a chama que talvez esteja fraca dentro do seu coração. A vida espiritual é a base de todas as outras áreas da nossa vida. Quando estamos firmes em Deus, conseguimos vencer as lutas, resistir às tentações, suportar as provações e viver cheios de esperança. É na intimidade com o Senhor que encontramos paz, direção e força para continuar. Se hoje você deseja renovar a sua vida espiritual, se você sente a necessidade de estar mais próximo de Deus, então esta oração é para você. E antes de começarmos, eu quero que você declare com fé nos comentários: Senhor, renova a minha vida espiritual. Esse ato é um passo de fé, é como abrir o coração e dizer: Deus, eu quero mais de Ti. Prepare-se, porque nesta oração o Espírito Santo vai tocar o seu coração e renovar sua fé. Pai querido e amado, neste momento eu me coloco diante da Tua presença, reconhecendo que sem Ti nada sou e nada posso fazer. Senhor, quero clamar pela minha vida espiritual, porque sei que é nela que encontro forças para enfrentar os desafios da vida. Pai, muitas vezes as distrações do mundo tentam me afastar da Tua presença. O cansaço, a ansiedade, as lutas do dia a dia tentam me roubar o tempo de oração, de leitura da Tua palavra e de intimidade contigo. Mas hoje eu declaro que minha alma tem sede de Ti, meu espírito deseja estar em comunhão contigo, porque só o Senhor é fonte de vida eterna. Senhor, renova em mim a chama da fé, acende em meu coração o fogo do Teu Espírito Santo. Que eu nunca me afaste do caminho da verdade, que eu não troque a Tua presença por coisas passageiras. Dá-me discernimento para vencer as tentações, sabedoria para tomar decisões certas e força para permanecer firme, mesmo em meio às provações. Pai, eu clamo que minha vida espiritual seja fortalecida dia após dia. Que eu tenha prazer em orar, prazer em ler a Tua palavra, prazer em estar na Tua casa e em viver segundo os Teus mandamentos. Não permita que o inimigo roube minha fé, não permita que a frieza espiritual me alcance, mas que eu esteja sempre cheio da Tua presença. Senhor, coloque em meu coração a humildade para reconhecer minhas falhas e pedir perdão, e dá-me a alegria da salvação todos os dias. Que a minha vida espiritual seja luz para outras pessoas, que eu possa ser testemunho vivo do Teu amor, que a minha boca proclame a Tua verdade e que os meus passos sigam o caminho da justiça. Meu Deus, guarda também o coração daqueles que estão orando comigo agora. Talvez muitos estejam se sentindo fracos espiritualmente, como se a chama da fé estivesse se apagando. Mas em nome de Jesus eu peço, sopra,
Espírito Santo. Sopra sobre essa vida, renova a esperança, restaura a fé, enche de força e coragem para continuar firme até o fim. Pai, eu creio que o Senhor está levantando um exército de homens e mulheres cheios da Tua presença, pessoas que não se dobram diante das dificuldades, mas que se mantêm de pé em oração, sustentados pela Tua graça. Eu declaro sobre a minha vida espiritual e sobre a vida daqueles que oram comigo: seremos fortalecidos, seremos cheios da Tua presença, viveremos de fé em fé e de glória em glória, até o grande dia em que estaremos contigo na eternidade. Em nome de Jesus, eu oro e já agradeço pela vitória espiritual. Amém. Meu irmão, minha irmã, hoje quero te convidar a refletir sobre a sua vida espiritual. Talvez você esteja se sentindo cansado, sem forças para orar, desanimado na fé, ou até mesmo distante da presença de Deus. Mas saiba, o Senhor não desistiu de você. Ele te chama para mais perto, Ele deseja reacender a chama que talvez esteja fraca dentro do seu coração. A vida espiritual é a base de todas as outras áreas da nossa vida. Quando estamos firmes em Deus, conseguimos vencer as lutas, resistir às tentações, suportar as provações e viver cheios de esperança. É na intimidade com o Senhor que encontramos paz, direção e força para continuar. Se hoje você deseja renovar a sua vida espiritual, se você sente a necessidade de estar mais próximo de Deus, então esta oração é para você. E antes de começarmos, eu quero que você declare com fé nos comentários: Senhor, renova a minha vida espiritual. Esse ato é um passo de fé, é como abrir o coração e dizer: Deus, eu quero mais de Ti. Prepare-se, porque nesta oração o Espírito Santo vai tocar o seu coração e renovar sua fé. Pai querido e amado, neste momento eu me coloco diante da Tua presença, reconhecendo que sem Ti nada sou e nada posso fazer. Senhor, quero clamar pela minha vida espiritual, porque sei que é nela que encontro forças para enfrentar os desafios da vida. Pai, muitas vezes as distrações do mundo tentam me afastar da Tua presença. O cansaço, a ansiedade, as lutas do dia a dia tentam me roubar o tempo de oração, de leitura da Tua palavra e de intimidade contigo. Mas hoje eu declaro que minha alma tem sede de Ti, meu espírito deseja estar em comunhão contigo, porque só o Senhor é fonte de vida eterna. Senhor, renova em mim a chama da fé, acende em meu coração o fogo do Teu Espírito Santo. Que eu nunca me afaste do caminho da verdade, que eu não troque a Tua presença por coisas passageiras. Dá-me discernimento para vencer as tentações, sabedoria para tomar decisões certas e força para permanecer firme, mesmo em meio às provações. Pai, eu clamo que minha vida espiritual seja fortalecida dia após dia. Que eu tenha prazer em orar, prazer em ler a Tua palavra, prazer em estar na Tua casa e em viver segundo os Teus mandamentos. Não permita que o inimigo roube minha fé, não permita que a frieza espiritual me alcance, mas que eu esteja sempre cheio da Tua presença. Senhor, coloque em meu coração a humildade para reconhecer minhas falhas e pedir perdão, e dá-me a alegria da salvação todos os dias. Que a minha vida espiritual seja luz para outras pessoas, que eu possa ser testemunho vivo do Teu amor, que a minha boca proclame a Tua verdade e que os meus passos sigam o caminho da justiça. Meu Deus, guarda também o coração daqueles que estão orando comigo agora. Talvez muitos estejam se sentindo fracos espiritualmente, como se a chama da fé estivesse se apagando. Mas em nome de Jesus eu peço, sopra, Espírito Santo. Sopra sobre essa vida, renova a esperança, restaura a fé, enche de força e coragem para continuar firme até o fim. Pai, eu creio que o Senhor está levantando um exército de homens e mulheres cheios da Tua presença, pessoas que não se dobram diante das dificuldades, mas que se mantêm de pé em oração, sustentados pela Tua graça. Eu declaro sobre a minha vida espiritual e sobre a vida daqueles que oram comigo: seremos fortalecidos, seremos cheios da Tua presença, viveremos de fé em fé e de glória em glória, até o grande dia em que estaremos contigo na eternidade. Em nome de Jesus, eu oro e já agradeço pela vitória espiritual. Amém. Meu irmão, minha irmã, hoje quero te convidar a refletir sobre a sua vida espiritual. Talvez você esteja se sentindo cansado, sem forças para orar, desanimado na fé, ou até mesmo distante da presença de Deus. Mas saiba, o Senhor não desistiu de você.
Ele te chama para mais perto, ele deseja reacender a chama que talvez esteja fraca dentro do seu coração. A vida espiritual é a base de todas as outras áreas da nossa vida. Quando estamos firmes em Deus, conseguimos vencer as lutas, resistir às tentações, suportar as provações e viver cheios de esperança. É na intimidade com o Senhor que encontramos paz, direção e força para continuar. Se hoje você deseja renovar a sua vida espiritual, se você sente a necessidade de estar mais próximo de Deus, então esta oração é para você. E antes de começarmos, eu quero que você declare com fé nos comentários: Senhor, renova a minha vida espiritual. Esse ato é um passo de fé, é como abrir o coração e dizer: Deus, eu quero mais de ti. Prepare-se, porque nesta oração o Espírito Santo vai tocar o seu coração e renovar sua fé. Pai querido e amado, neste momento eu me coloco diante da tua presença, reconhecendo que sem ti nada sou e nada posso fazer. Senhor, quero clamar pela minha vida espiritual, porque sei que é nela que encontro forças para enfrentar os desafios da vida. Pai, muitas vezes as distrações do mundo tentam me afastar da tua presença. O cansaço, a ansiedade, as lutas do dia a dia tentam me roubar o tempo de oração, de leitura da tua palavra e de intimidade contigo. Mas hoje eu declaro que minha alma tem sede de ti, meu espírito deseja estar em comunhão contigo, porque só o Senhor é fonte de vida eterna. Senhor, renova em mim a chama da fé, acende em meu coração o fogo do teu Espírito Santo. Que eu nunca me afaste do caminho da verdade, que eu não troque a tua presença por coisas passageiras. Dá-me discernimento para vencer as tentações, sabedoria para tomar decisões certas e força para permanecer firme, mesmo em meio às provações. Pai, eu clamo que minha vida espiritual seja fortalecida dia após dia. Que eu tenha prazer em orar, prazer em ler a tua palavra, prazer em estar na tua casa e em viver segundo os teus mandamentos. Não permita que o inimigo roube minha fé, não permita que a frieza espiritual me alcance, mas que eu esteja sempre cheio da tua presença. Senhor, coloque em meu coração a humildade para reconhecer minhas falhas e pedir perdão, e dá-me a alegria da salvação todos os dias. Que a minha vida espiritual seja luz para outras pessoas, que eu possa ser testemunho vivo do teu amor, que a minha boca proclame a tua verdade e que os meus passos sigam o caminho da justiça. Meu Deus, guarda também o coração daqueles que estão orando comigo agora. Talvez muitos estejam se sentindo fracos espiritualmente, como se a chama da fé estivesse se apagando. Mas em nome de Jesus eu peço, sopra, Espírito Santo. Sopra sobre essa vida, renova a esperança, restaura a fé, enche de força e coragem para continuar firme até o fim. Pai, eu creio que o Senhor está levantando um exército de homens e mulheres cheios da tua presença, pessoas que não se dobram diante das dificuldades, mas que se mantêm de pé em oração, sustentados pela tua graça. Eu declaro sobre a minha vida espiritual e sobre a vida daqueles que oram comigo: seremos fortalecidos, seremos cheios da tua presença, viveremos de fé em fé e de glória em glória, até o grande dia em que estaremos contigo na eternidade. Em nome de Jesus, eu oro e já agradeço pela vitória espiritual. Amém. Meu irmão, minha irmã, hoje quero te convidar a refletir sobre a sua vida espiritual. Talvez você esteja se sentindo cansado, sem forças para orar, desanimado na fé, ou até mesmo distante da presença de Deus. Mas saiba, o Senhor não desistiu de você. Ele te chama para mais perto, ele deseja reacender a chama que talvez esteja fraca dentro do seu coração. A vida espiritual é a base de todas as outras áreas da nossa vida. Quando estamos firmes em Deus, conseguimos vencer as lutas, resistir às tentações, suportar as provações e viver cheios de esperança. É na intimidade com o Senhor que encontramos paz, direção e força para continuar. Se hoje você deseja renovar a sua vida espiritual, se você sente a necessidade de estar mais próximo de Deus, então esta oração é para você. E antes de começarmos, eu quero que você declare com fé nos comentários: Senhor, renova a minha vida espiritual. Esse ato é um passo de fé, é como abrir o coração e dizer: Deus, eu quero mais de ti. Prepare-se, porque nesta oração o Espírito Santo vai tocar o seu coração e renovar sua fé. Pai querido e amado, neste momento eu me coloco diante da tua presença, reconhecendo que sem ti nada sou e nada posso fazer.
Senhor, quero clamar pela minha vida espiritual, porque sei que é nela que encontro forças para enfrentar os desafios da vida. Pai, muitas vezes as distrações do mundo tentam me afastar da tua presença. O cansaço, a ansiedade, as lutas do dia a dia tentam me roubar o tempo de oração, de leitura da tua palavra e de intimidade contigo. Mas hoje eu declaro que minha alma tem sede de ti, meu espírito deseja estar em comunhão contigo, porque só o Senhor é fonte de vida eterna. Senhor, renova em mim a chama da fé, acende em meu coração o fogo do teu Espírito Santo. Que eu nunca me afaste do caminho da verdade, que eu não troque a tua presença por coisas passageiras. Dá-me discernimento para vencer as tentações, sabedoria para tomar decisões certas e força para permanecer firme, mesmo em meio às provações. Pai, eu clamo que minha vida espiritual seja fortalecida dia após dia. Que eu tenha prazer em orar, prazer em ler a tua palavra, prazer em estar na tua casa e em viver segundo os teus mandamentos. Não permita que o inimigo roube minha fé, não permita que a frieza espiritual me alcance, mas que eu esteja sempre cheio da tua presença. Senhor, coloque em meu coração a humildade para reconhecer minhas falhas e pedir perdão, e dá-me a alegria da salvação todos os dias. Que a minha vida espiritual seja luz para outras pessoas, que eu possa ser testemunho vivo do teu amor, que a minha boca proclame a tua verdade e que os meus passos sigam o caminho da justiça. Meu Deus, guarda também o coração daqueles que estão orando comigo agora. Talvez muitos estejam se sentindo fracos espiritualmente, como se a chama da fé estivesse se apagando. Mas em nome de Jesus eu peço, sopra, Espírito Santo. Sopra sobre essa vida, renova a esperança, restaura a fé, enche de força e coragem para continuar firme até o fim. Pai, eu creio que o Senhor está levantando um exército de homens e mulheres cheios da tua presença, pessoas que não se dobram diante das dificuldades, mas que se mantêm de pé em oração, sustentados pela tua graça. Eu declaro sobre a minha vida espiritual e sobre a vida daqueles que oram comigo, seremos fortalecidos, seremos cheios da tua presença, viveremos de fé em fé e de glória em glória, até o grande dia em que estaremos contigo na eternidade. Em nome de Jesus, eu oro e já agradeço pela vitória espiritual. Amém. Meu irmão, minha irmã, hoje quero te convidar a refletir sobre a sua vida espiritual. Talvez você esteja se sentindo cansado, sem forças para orar, desanimado na fé, ou até mesmo distante da presença de Deus. Mas saiba, o Senhor não desistiu de você. Ele te chama para mais perto, ele deseja reacender a chama que talvez esteja fraca dentro do seu coração. A vida espiritual é a base de todas as outras áreas da nossa vida. Quando estamos firmes em Deus, conseguimos vencer as lutas, resistir às tentações, suportar as provações e viver cheios de esperança. É na intimidade com o Senhor que encontramos paz, direção e força para continuar. Se hoje você deseja renovar a sua vida espiritual, se você sente a necessidade de estar mais próximo de Deus, então esta oração é para você. E antes de começarmos, eu quero que você declare com fé nos comentários: Senhor, renova a minha vida espiritual. Esse ato é um passo de fé, é como abrir o coração e dizer: Deus, eu quero mais de ti. Prepare-se, porque nesta oração o Espírito Santo vai tocar o seu coração e renovar sua fé. Pai querido e amado, neste momento eu me coloco diante da tua presença, reconhecendo que sem ti nada sou e nada posso fazer. Senhor, quero clamar pela minha vida espiritual, porque sei que é nela que encontro forças para enfrentar os desafios da vida. Pai, muitas vezes as distrações do mundo tentam me afastar da tua presença. O cansaço, a ansiedade, as lutas do dia a dia tentam me roubar o tempo de oração, de leitura da tua palavra e de intimidade contigo. Mas hoje eu declaro que minha alma tem sede de ti, meu espírito deseja estar em comunhão contigo, porque só o Senhor é fonte de vida eterna. Senhor, renova em mim a chama da fé, acende em meu coração o fogo do teu Espírito Santo. Que eu nunca me afaste do caminho da verdade, que eu não troque a tua presença por coisas passageiras. Dá-me discernimento para vencer as tentações, sabedoria para tomar decisões certas e força para permanecer firme, mesmo em meio às provações. Pai, eu clamo que minha vida espiritual seja fortalecida dia após dia.
Que eu tenha prazer em orar, prazer em ler a tua palavra, prazer em estar na tua casa e em viver segundo os teus mandamentos. Não permita que o inimigo roube minha fé, não permita que a frieza espiritual me alcance, mas que eu esteja sempre cheio da tua presença. Senhor, coloque em meu coração a humildade para reconhecer minhas falhas e pedir perdão, e dá-me a alegria da salvação todos os dias. Que a minha vida espiritual seja luz para outras pessoas, que eu possa ser testemunho vivo do teu amor, que a minha boca proclame a tua verdade e que os meus passos sigam o caminho da justiça. Meu Deus, guarda também o coração daqueles que estão orando comigo agora. Talvez muitos estejam se sentindo fracos espiritualmente, como se a chama da fé estivesse se apagando. Mas em nome de Jesus eu peço, sopra, Espírito Santo. Sopra sobre essa vida, renova a esperança, restaura a fé, enche de força e coragem para continuar firme até o fim. Pai, eu creio que o Senhor está levantando um exército de homens e mulheres cheios da tua presença, pessoas que não se dobram diante das dificuldades, mas que se mantêm de pé em oração, sustentados pela tua graça. Eu declaro sobre a minha vida espiritual e sobre a vida daqueles que oram comigo, seremos fortalecidos, seremos cheios da tua presença, viveremos de fé em fé e de glória em glória, até o grande dia em que estaremos contigo na eternidade. Em nome de Jesus, eu oro e já agradeço pela vitória espiritual. Amém. Meu irmão, minha irmã, hoje quero te convidar a refletir sobre a sua vida espiritual. Talvez você esteja se sentindo cansado, sem forças para orar, desanimado na fé, ou até mesmo distante da presença de Deus. Mas saiba, o Senhor não desistiu de você. Ele te chama para mais perto, ele deseja reacender a chama que talvez esteja fraca dentro do seu coração. A vida espiritual é a base de todas as outras áreas da nossa vida. Quando estamos firmes em Deus, conseguimos vencer as lutas, resistir às tentações, suportar as provações e viver cheios de esperança. É na intimidade com o Senhor que encontramos paz, direção e força para continuar. Se hoje você deseja renovar a sua vida espiritual, se você sente a necessidade de estar mais próximo de Deus, então esta oração é para você. E antes de começarmos, eu quero que você declare com fé nos comentários: Senhor, renova a minha vida espiritual. Esse ato é um passo de fé, é como abrir o coração e dizer: Deus, eu quero mais de ti. Prepare-se, porque nesta oração o Espírito Santo vai tocar o seu coração e renovar sua fé. Pai querido e amado, neste momento eu me coloco diante da tua presença, reconhecendo que sem ti nada sou e nada posso fazer. Senhor, quero clamar pela minha vida espiritual, porque sei que é nela que encontro forças para enfrentar os desafios da vida. Pai, muitas vezes as distrações do mundo tentam me afastar da tua presença. O cansaço, a ansiedade, as lutas do dia a dia tentam me roubar o tempo de oração, de leitura da tua palavra e de intimidade contigo. Mas hoje eu declaro que minha alma tem sede de ti, meu espírito deseja estar em comunhão contigo, porque só o Senhor é fonte de vida eterna. Senhor, renova em mim a chama da fé, acende em meu coração o fogo do teu Espírito Santo. Que eu nunca me afaste do caminho da verdade, que eu não troque a tua presença por coisas passageiras. Dá-me discernimento para vencer as tentações, sabedoria para tomar decisões certas e força para permanecer firme, mesmo em meio às provações. Pai, eu clamo que minha vida espiritual seja fortalecida dia após dia. Que eu tenha prazer em orar, prazer em ler a tua palavra, prazer em estar na tua casa e em viver segundo os teus mandamentos. Não permita que o inimigo roube minha fé, não permita que a frieza espiritual me alcance, mas que eu esteja sempre cheio da tua presença. Senhor, coloque em meu coração a humildade para reconhecer minhas falhas e pedir perdão, e dá-me a alegria da salvação todos os dias. Que a minha vida espiritual seja luz para outras pessoas, que eu possa ser testemunho vivo do teu amor, que a minha boca proclame a tua verdade e que os meus passos sigam o caminho da justiça. Meu Deus, guarda também o coração daqueles que estão orando comigo agora. Talvez muitos estejam se sentindo fracos espiritualmente, como se a chama da fé estivesse se apagando. Mas em nome de Jesus eu peço, sopra, Espírito Santo. Sopra sobre essa vida, renova a esperança, restaura a fé, enche de força e coragem para continuar firme até o fim.
Pai, eu creio que o Senhor está levantando um exército de homens e mulheres cheios da tua presença, pessoas que não se dobram diante das dificuldades, mas que se mantêm de pé em oração, sustentados pela tua graça. Eu declaro sobre a minha vida espiritual e sobre a vida daqueles que oram comigo: seremos fortalecidos, seremos cheios da tua presença, viveremos de fé em fé e de glória em glória, até o grande dia em que estaremos contigo na eternidade. Em nome de Jesus, eu oro e já agradeço pela vitória espiritual. Amém. Meu irmão, minha irmã, hoje quero te convidar a refletir sobre a sua vida espiritual. Talvez você esteja se sentindo cansado, sem forças para orar, desanimado na fé, ou até mesmo distante da presença de Deus. Mas saiba, o Senhor não desistiu de você. Ele te chama para mais perto, ele deseja reacender a chama que talvez esteja fraca dentro do seu coração. A vida espiritual é a base de todas as outras áreas da nossa vida. Quando estamos firmes em Deus, conseguimos vencer as lutas, resistir às tentações, suportar as provações e viver cheios de esperança. É na intimidade com o Senhor que encontramos paz, direção e força para continuar. Se hoje você deseja renovar a sua vida espiritual, se você sente a necessidade de estar mais próximo de Deus, então esta oração é para você. E antes de começarmos, eu quero que você declare com fé nos comentários: Senhor, renova a minha vida espiritual. Esse ato é um passo de fé, é como abrir o coração e dizer: Deus, eu quero mais de ti. Prepare-se, porque nesta oração o Espírito Santo vai tocar o seu coração e renovar sua fé. Pai querido e amado, neste momento eu me coloco diante da tua presença, reconhecendo que sem ti nada sou e nada posso fazer. Senhor, quero clamar pela minha vida espiritual, porque sei que é nela que encontro forças para enfrentar os desafios da vida. Pai, muitas vezes as distrações do mundo tentam me afastar da tua presença. O cansaço, a ansiedade, as lutas do dia a dia tentam me roubar o tempo de oração, de leitura da tua palavra e de intimidade contigo. Mas hoje eu declaro que minha alma tem sede de ti, meu espírito deseja estar em comunhão contigo, porque só o Senhor é fonte de vida eterna. Senhor, renova em mim a chama da fé, acende em meu coração o fogo do teu Espírito Santo. Que eu nunca me afaste do caminho da verdade, que eu não troque a tua presença por coisas passageiras. Dá-me discernimento para vencer as tentações, sabedoria para tomar decisões certas e força para permanecer firme, mesmo em meio às provações. Pai, eu clamo que minha vida espiritual seja fortalecida dia após dia. Que eu tenha prazer em orar, prazer em ler a tua palavra, prazer em estar na tua casa e em viver segundo os teus mandamentos. Não permita que o inimigo roube minha fé, não permita que a frieza espiritual me alcance, mas que eu esteja sempre cheio da tua presença. Senhor, coloque em meu coração a humildade para reconhecer minhas falhas e pedir perdão, e dá-me a alegria da salvação todos os dias. Que a minha vida espiritual seja luz para outras pessoas, que eu possa ser testemunho vivo do teu amor, que a minha boca proclame a tua verdade e que os meus passos sigam o caminho da justiça. Meu Deus, guarda também o coração daqueles que estão orando comigo agora. Talvez muitos estejam se sentindo fracos espiritualmente, como se a chama da fé estivesse se apagando. Mas em nome de Jesus eu peço, sopra, Espírito Santo. Sopra sobre essa vida, renova a esperança, restaura a fé, enche de força e coragem para continuar firme até o fim. Pai, eu creio que o Senhor está levantando um exército de homens e mulheres cheios da tua presença, pessoas que não se dobram diante das dificuldades, mas que se mantêm de pé em oração, sustentados pela tua graça. Eu declaro sobre a minha vida espiritual e sobre a vida daqueles que oram comigo: seremos fortalecidos, seremos cheios da tua presença, viveremos de fé em fé e de glória em glória, até o grande dia em que estaremos contigo na eternidade. Em nome de Jesus, eu oro e já agradeço pela vitória espiritual. Amém. Meu irmão, minha irmã, hoje quero te convidar a refletir sobre a sua vida espiritual. Talvez você esteja se sentindo cansado, sem forças para orar, desanimado na fé, ou até mesmo distante da presença de Deus. Mas saiba, o Senhor não desistiu de você. Ele te chama para mais perto, ele deseja reacender a chama que talvez esteja fraca dentro do seu coração. A vida espiritual é a base de todas as outras áreas da nossa vida. Quando estamos firmes em Deus,
conseguimos vencer as lutas, resistir às tentações, suportar as provações e viver cheios de esperança. É na intimidade com o Senhor que encontramos paz, direção e força para continuar. Se hoje você deseja renovar a sua vida espiritual, se você sente a necessidade de estar mais próximo de Deus, então esta oração é para você. E antes de começarmos, eu quero que você declare com fé nos comentários: Senhor, renova a minha vida espiritual. Esse ato é um passo de fé, é como abrir o coração e dizer: Deus, eu quero mais de ti. Prepare-se, porque nesta oração o Espírito Santo vai tocar o seu coração e renovar sua fé. Pai querido e amado, neste momento eu me coloco diante da tua presença, reconhecendo que sem ti nada sou e nada posso fazer. Senhor, quero clamar pela minha vida espiritual, porque sei que é nela que encontro forças para enfrentar os desafios da vida. Pai, muitas vezes as distrações do mundo tentam me afastar da tua presença. O cansaço, a ansiedade, as lutas do dia a dia tentam me roubar o tempo de oração, de leitura da tua palavra e de intimidade contigo. Mas hoje eu declaro que minha alma tem sede de ti, meu espírito deseja estar em comunhão contigo, porque só o Senhor é fonte de vida eterna. Senhor, renova em mim a chama da fé, acende em meu coração o fogo do teu Espírito Santo. Que eu nunca me afaste do caminho da verdade, que eu não troque a tua presença por coisas passageiras. Dá-me discernimento para vencer as tentações, sabedoria para tomar decisões certas e força para permanecer firme, mesmo em meio às provações. Pai, eu clamo que minha vida espiritual seja fortalecida dia após dia. Que eu tenha prazer em orar, prazer em ler a tua palavra, prazer em estar na tua casa e em viver segundo os teus mandamentos. Não permita que o inimigo roube minha fé, não permita que a frieza espiritual me alcance, mas que eu esteja sempre cheio da tua presença. Senhor, coloque em meu coração a humildade para reconhecer minhas falhas e pedir perdão, e dá-me a alegria da salvação todos os dias. Que a minha vida espiritual seja luz para outras pessoas, que eu possa ser testemunho vivo do teu amor, que a minha boca proclame a tua verdade e que os meus passos sigam o caminho da justiça. Meu Deus, guarda também o coração daqueles que estão orando comigo agora. Talvez muitos estejam se sentindo fracos espiritualmente, como se a chama da fé estivesse se apagando. Mas em nome de Jesus eu peço, sopra, Espírito Santo. Sopra sobre essa vida, renova a esperança, restaura a fé, enche de força e coragem para continuar firme até o fim. Pai, eu creio que o Senhor está levantando um exército de homens e mulheres cheios da tua presença, pessoas que não se dobram diante das dificuldades, mas que se mantêm de pé em oração, sustentados pela tua graça. Eu declaro sobre a minha vida espiritual e sobre a vida daqueles que oram comigo: seremos fortalecidos, seremos cheios da tua presença, viveremos de fé em fé e de glória em glória, até o grande dia em que estaremos contigo na eternidade. Em nome de Jesus, eu oro e já agradeço pela vitória espiritual. Amém. Meu irmão, minha irmã, hoje quero te convidar a refletir sobre a sua vida espiritual. Talvez você esteja se sentindo cansado, sem forças para orar, desanimado na fé, ou até mesmo distante da presença de Deus. Mas saiba, o Senhor não desistiu de você. Ele te chama para mais perto, ele deseja reacender a chama que talvez esteja fraca dentro do seu coração. A vida espiritual é a base de todas as outras áreas da nossa vida. Quando estamos firmes em Deus, conseguimos vencer as lutas, resistir às tentações, suportar as provações e viver cheios de esperança. É na intimidade com o Senhor que encontramos paz, direção e força para continuar. Se hoje você deseja renovar a sua vida espiritual, se você sente a necessidade de estar mais próximo de Deus, então esta oração é para você. E antes de começarmos, eu quero que você declare com fé nos comentários: Senhor, renova a minha vida espiritual. Esse ato é um passo de fé, é como abrir o coração e dizer: Deus, eu quero mais de ti. Prepare-se, porque nesta oração o Espírito Santo vai tocar o seu coração e renovar sua fé. Pai querido e amado, neste momento eu me coloco diante da tua presença, reconhecendo que sem ti nada sou e nada posso fazer. Senhor, quero clamar pela minha vida espiritual, porque sei que é nela que encontro forças para enfrentar os desafios da vida. Pai, muitas vezes as distrações do mundo tentam me afastar da tua presença.
O cansaço, a ansiedade, as lutas do dia a dia tentam me roubar o tempo de oração, de leitura da tua palavra e de intimidade contigo. Mas hoje eu declaro que minha alma tem sede de ti, meu espírito deseja estar em comunhão contigo, porque só o Senhor é fonte de vida eterna. Senhor, renova em mim a chama da fé, acende em meu coração o fogo do teu Espírito Santo. Que eu nunca me afaste do caminho da verdade, que eu não troque a tua presença por coisas passageiras. Dá-me discernimento para vencer as tentações, sabedoria para tomar decisões certas e força para permanecer firme, mesmo em meio às provações. Pai, eu clamo que minha vida espiritual seja fortalecida dia após dia. Que eu tenha prazer em orar, prazer em ler a tua palavra, prazer em estar na tua casa e em viver segundo os teus mandamentos. Não permita que o inimigo roube minha fé, não permita que a frieza espiritual me alcance, mas que eu esteja sempre cheio da tua presença. Senhor, coloque em meu coração a humildade para reconhecer minhas falhas e pedir perdão, e dá-me a alegria da salvação todos os dias. Que a minha vida espiritual seja luz para outras pessoas, que eu possa ser testemunho vivo do teu amor, que a minha boca proclame a tua verdade e que os meus passos sigam o caminho da justiça. Meu Deus, guarda também o coração daqueles que estão orando comigo agora. Talvez muitos estejam se sentindo fracos espiritualmente, como se a chama da fé estivesse se apagando. Mas em nome de Jesus eu peço, sopra, Espírito Santo. Sopra sobre essa vida, renova a esperança, restaura a fé, enche de força e coragem para continuar firme até o fim. Pai, eu creio que o Senhor está levantando um exército de homens e mulheres cheios da tua presença, pessoas que não se dobram diante das dificuldades, mas que se mantêm de pé em oração, sustentados pela tua graça. Eu declaro sobre a minha vida espiritual e sobre a vida daqueles que oram comigo, seremos fortalecidos, seremos cheios da tua presença, viveremos de fé em fé e de glória em glória, até o grande dia em que estaremos contigo na eternidade. Em nome de Jesus, eu oro e já agradeço pela vitória espiritual. Amém. Meu irmão, minha irmã, hoje quero te convidar a refletir sobre a sua vida espiritual. Talvez você esteja se sentindo cansado, sem forças para orar, desanimado na fé, ou até mesmo distante da presença de Deus. Mas saiba, o Senhor não desistiu de você. Ele te chama para mais perto, ele deseja reacender a chama que talvez esteja fraca dentro do seu coração. A vida espiritual é a base de todas as outras áreas da nossa vida. Quando estamos firmes em Deus, conseguimos vencer as lutas, resistir às tentações, suportar as provações e viver cheios de esperança. É na intimidade com o Senhor que encontramos paz, direção e força para continuar. Se hoje você deseja renovar a sua vida espiritual, se você sente a necessidade de estar mais próximo de Deus, então esta oração é para você. E antes de começarmos, eu quero que você declare com fé nos comentários: Senhor, renova a minha vida espiritual. Esse ato é um passo de fé, é como abrir o coração e dizer: Deus, eu quero mais de ti. Prepare-se, porque nesta oração o Espírito Santo vai tocar o seu coração e renovar sua fé. Pai querido e amado, neste momento eu me coloco diante da tua presença, reconhecendo que sem ti nada sou e nada posso fazer. Senhor, quero clamar pela minha vida espiritual, porque sei que é nela que encontro forças para enfrentar os desafios da vida. Pai, muitas vezes as distrações do mundo tentam me afastar da tua presença. O cansaço, a ansiedade, as lutas do dia a dia tentam me roubar o tempo de oração, de leitura da tua palavra e de intimidade contigo. Mas hoje eu declaro que minha alma tem sede de ti, meu espírito deseja estar em comunhão contigo, porque só o Senhor é fonte de vida eterna. Senhor, renova em mim a chama da fé, acende em meu coração o fogo do teu Espírito Santo. Que eu nunca me afaste do caminho da verdade, que eu não troque a tua presença por coisas passageiras. Dá-me discernimento para vencer as tentações, sabedoria para tomar decisões certas e força para permanecer firme, mesmo em meio às provações. Pai, eu clamo que minha vida espiritual seja fortalecida dia após dia. Que eu tenha prazer em orar, prazer em ler a tua palavra, prazer em estar na tua casa e em viver segundo os teus mandamentos. Não permita que o inimigo roube minha fé,
Não permita que a frieza espiritual me alcance, mas que eu esteja sempre cheio da tua presença. Senhor, coloque em meu coração a humildade para reconhecer minhas falhas e pedir perdão, e dá-me a alegria da salvação todos os dias. Que a minha vida espiritual seja luz para outras pessoas, que eu possa ser testemunho vivo do teu amor, que a minha boca proclame a tua verdade e que os meus passos sigam o caminho da justiça. Meu Deus, guarda também o coração daqueles que estão orando comigo agora. Talvez muitos estejam se sentindo fracos espiritualmente, como se a chama da fé estivesse se apagando. Mas em nome de Jesus eu peço, sopra, Espírito Santo. Sopra sobre essa vida, renova a esperança, restaura a fé, enche de força e coragem para continuar firme até o fim. Pai, eu creio que o Senhor está levantando um exército de homens e mulheres cheios da tua presença, pessoas que não se dobram diante das dificuldades, mas que se mantêm de pé em oração, sustentados pela tua graça. Eu declaro sobre a minha vida espiritual e sobre a vida daqueles que oram comigo: seremos fortalecidos, seremos cheios da tua presença, viveremos de fé em fé e de glória em glória, até o grande dia em que estaremos contigo na eternidade. Em nome de Jesus, eu oro e já agradeço pela vitória espiritual. Amém. Meu irmão, minha irmã, hoje quero te convidar a refletir sobre a sua vida espiritual. Talvez você esteja se sentindo cansado, sem forças para orar, desanimado na fé, ou até mesmo distante da presença de Deus. Mas saiba, o Senhor não desistiu de você. Ele te chama para mais perto, Ele deseja reacender a chama que talvez esteja fraca dentro do seu coração. A vida espiritual é a base de todas as outras áreas da nossa vida. Quando estamos firmes em Deus, conseguimos vencer as lutas, resistir às tentações, suportar as provações e viver cheios de esperança. É na intimidade com o Senhor que encontramos paz, direção e força para continuar. Se hoje você deseja renovar a sua vida espiritual, se você sente a necessidade de estar mais próximo de Deus, então esta oração é para você. E antes de começarmos, eu quero que você declare com fé nos comentários: Senhor, renova a minha vida espiritual. Esse ato é um passo de fé, é como abrir o coração e dizer: Deus, eu quero mais de ti. Prepare-se, porque nesta oração o Espírito Santo vai tocar o seu coração e renovar sua fé. Pai querido e amado, neste momento eu me coloco diante da tua presença, reconhecendo que sem ti nada sou e nada posso fazer. Senhor, quero clamar pela minha vida espiritual, porque sei que é nela que encontro forças para enfrentar os desafios da vida. Pai, muitas vezes as distrações do mundo tentam me afastar da tua presença. O cansaço, a ansiedade, as lutas do dia a dia tentam me roubar o tempo de oração, de leitura da tua palavra e de intimidade contigo. Mas hoje eu declaro que minha alma tem sede de ti, meu espírito deseja estar em comunhão contigo, porque só o Senhor é fonte de vida eterna. Senhor, renova em mim a chama da fé, acende em meu coração o fogo do teu Espírito Santo. Que eu nunca me afaste do caminho da verdade, que eu não troque a tua presença por coisas passageiras. Dá-me discernimento para vencer as tentações, sabedoria para tomar decisões certas e força para permanecer firme, mesmo em meio às provações. Pai, eu clamo que minha vida espiritual seja fortalecida dia após dia. Que eu tenha prazer em orar, prazer em ler a tua palavra, prazer em estar na tua casa e em viver segundo os teus mandamentos. Não permita que o inimigo roube minha fé, não permita que a frieza espiritual me alcance, mas que eu esteja sempre cheio da tua presença. Senhor, coloque em meu coração a humildade para reconhecer minhas falhas e pedir perdão, e dá-me a alegria da salvação todos os dias. Que a minha vida espiritual seja luz para outras pessoas, que eu possa ser testemunho vivo do teu amor, que a minha boca proclame a tua verdade e que os meus passos sigam o caminho da justiça. Meu Deus, guarda também o coração daqueles que estão orando comigo agora. Talvez muitos estejam se sentindo fracos espiritualmente, como se a chama da fé estivesse se apagando. Mas em nome de Jesus eu peço, sopra, Espírito Santo. Sopra sobre essa vida, renova a esperança, restaura a fé, enche de força e coragem para continuar firme até o fim. Pai, eu creio que o Senhor está levantando um exército de homens e mulheres cheios da tua presença, pessoas que não se dobram diante das dificuldades, mas que se mantêm de pé em oração, sustentados pela tua graça.
Eu declaro sobre a minha vida espiritual e sobre a vida daqueles que oram comigo: seremos fortalecidos, seremos cheios da tua presença, viveremos de fé em fé e de glória em glória, até o grande dia em que estaremos contigo na eternidade. Em nome de Jesus, eu oro e já agradeço pela vitória espiritual. Amém. Meu irmão, minha irmã, hoje quero te convidar a refletir sobre a sua vida espiritual. Talvez você esteja se sentindo cansado, sem forças para orar, desanimado na fé, ou até mesmo distante da presença de Deus. Mas saiba, o Senhor não desistiu de você. Ele te chama para mais perto, ele deseja reacender a chama que talvez esteja fraca dentro do seu coração. A vida espiritual é a base de todas as outras áreas da nossa vida. Quando estamos firmes em Deus, conseguimos vencer as lutas, resistir às tentações, suportar as provações e viver cheios de esperança. É na intimidade com o Senhor que encontramos paz, direção e força para continuar. Se hoje você deseja renovar a sua vida espiritual, se você sente a necessidade de estar mais próximo de Deus, então esta oração é para você. E antes de começarmos, eu quero que você declare com fé nos comentários: Senhor, renova a minha vida espiritual. Esse ato é um passo de fé, é como abrir o coração e dizer: Deus, eu quero mais de ti. Prepare-se, porque nesta oração o Espírito Santo vai tocar o seu coração e renovar sua fé. Pai querido e amado, neste momento eu me coloco diante da tua presença, reconhecendo que sem ti nada sou e nada posso fazer. Senhor, quero clamar pela minha vida espiritual, porque sei que é nela que encontro forças para enfrentar os desafios da vida. Pai, muitas vezes as distrações do mundo tentam me afastar da tua presença. O cansaço, a ansiedade, as lutas do dia a dia tentam me roubar o tempo de oração, de leitura da tua palavra e de intimidade contigo. Mas hoje eu declaro que minha alma tem sede de ti, meu espírito deseja estar em comunhão contigo, porque só o Senhor é fonte de vida eterna. Senhor, renova em mim a chama da fé, acende em meu coração o fogo do teu Espírito Santo. Que eu nunca me afaste do caminho da verdade, que eu não troque a tua presença por coisas passageiras. Dá-me discernimento para vencer as tentações, sabedoria para tomar decisões certas e força para permanecer firme, mesmo em meio às provações. Pai, eu clamo que minha vida espiritual seja fortalecida dia após dia. Que eu tenha prazer em orar, prazer em ler a tua palavra, prazer em estar na tua casa e em viver segundo os teus mandamentos. Não permita que o inimigo roube minha fé, não permita que a frieza espiritual me alcance, mas que eu esteja sempre cheio da tua presença. Senhor, coloque em meu coração a humildade para reconhecer minhas falhas e pedir perdão, e dá-me a alegria da salvação todos os dias. Que a minha vida espiritual seja luz para outras pessoas, que eu possa ser testemunho vivo do teu amor, que a minha boca proclame a tua verdade e que os meus passos sigam o caminho da justiça. Meu Deus, guarda também o coração daqueles que estão orando comigo agora. Talvez muitos estejam se sentindo fracos espiritualmente, como se a chama da fé estivesse se apagando. Mas em nome de Jesus eu peço, sopra, Espírito Santo. Sopra sobre essa vida, renova a esperança, restaura a fé, enche de força e coragem para continuar firme até o fim. Pai, eu creio que o Senhor está levantando um exército de homens e mulheres cheios da tua presença, pessoas que não se dobram diante das dificuldades, mas que se mantêm de pé em oração, sustentados pela tua graça. Eu declaro sobre a minha vida espiritual e sobre a vida daqueles que oram comigo: seremos fortalecidos, seremos cheios da tua presença, viveremos de fé em fé e de glória em glória, até o grande dia em que estaremos contigo na eternidade. Em nome de Jesus, eu oro e já agradeço pela vitória espiritual. Amém. Meu irmão, minha irmã, hoje quero te convidar a refletir sobre a sua vida espiritual. Talvez você esteja se sentindo cansado, sem forças para orar, desanimado na fé, ou até mesmo distante da presença de Deus. Mas saiba, o Senhor não desistiu de você. Ele te chama para mais perto, ele deseja reacender a chama que talvez esteja fraca dentro do seu coração. A vida espiritual é a base de todas as outras áreas da nossa vida. Quando estamos firmes em Deus, conseguimos vencer as lutas, resistir às tentações, suportar as provações e viver cheios de esperança. É na intimidade com o Senhor que encontramos paz, direção e força para continuar.
Se hoje você deseja renovar a sua vida espiritual, se você sente a necessidade de estar mais próximo de Deus, então esta oração é para você. E antes de começarmos, eu quero que você declare com fé nos comentários: Senhor, renova a minha vida espiritual. Esse ato é um passo de fé, é como abrir o coração e dizer: Deus, eu quero mais de ti. Prepare-se, porque nesta oração o Espírito Santo vai tocar o seu coração e renovar sua fé.